1 de Pedro, capítulo 2, meus irmãos, versículos 13 a 25. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Que o Senhor nos conduza, irmãos, na meditação de sua palavra. Desde a criação do mundo, por causa da nossa própria natureza, isto é, pela maneira como Deus nos criou e nos fez a sua imagem e semelhança, vieram à existência também 3 instituições sociais, como a gente costuma chamar hoje em dia: a família, o governo e o trabalho. Depois que houve a entrada do pecado no mundo, veio também à existência uma 4ª instituição. Mas essas primeiras 3 instituições, que são essenciais para nós como seres humanos, e por isso o apóstolo Pedro chama aqui de instituições humanas, não que elas tenham sido criadas pelo homem, porque lá em Romanos capítulo 13, Paulo diz que toda a autoridade é instituída por Deus. Mas instituições que Pedro aqui chama humanas, porque fazem parte da própria criação, da nossa própria essência como seres humanos. Sem essas coisas nós nos tornamos menos do que humanos, por assim dizer, e então são indispensáveis para nós. Bom, por isso mesmo, porque elas existem desde a criação, essas instituições, família, governo, trabalho, elas são muito caras para nós, especialmente para nós como crentes em Cristo Jesus. E é por isso que nós, a cada dia, buscamos a preservação dessas instituições, a preservação da família, a preservação do governo, a preservação do trabalho. E depois, como eu disse para os irmãos, depois que entrou
o pecado também, a igreja como um todo, como instituição, também trabalha e busca a preservação destas coisas. Pois bem, como nós temos visto até aqui, em nossas meditações anteriores, o apóstolo Pedro está ensinando nesta primeira carta que nós, os crentes em Jesus Cristo, embora estejamos no mundo, somos um povo separado do mundo. Separado no sentido de que nós somos cidadãos dos céus, que lá está a nossa pátria, que nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Quer dizer, aqui não é a nossa morada permanente, nós estamos aqui apenas de passagem, mas isso não quer dizer, meus irmãos, conforme o apóstolo Pedro nos ensina, que nós sejamos pessoas alienadas às coisas que acontecem neste mundo. Ao contrário, o apóstolo Pedro diz que enquanto estamos aqui, nós devemos ser o melhor tipo de pessoas que esse mundo pode ver. Porque nós estamos aqui para abençoar o mundo, através de vidas que honrem a Deus. Ou colocando de outra maneira, através do nosso viver para a glória de Deus, nós somos pessoas através dos quais o mundo deve ser abençoado. Então, lembrando, somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Na semana retrasada, quando nós estávamos meditando nesta carta, nós vimos nos versículos 11 e 12 aqui deste capítulo, onde o apóstolo Pedro diz que a nossa vida deve ser um exemplo para o mundo exterior. Deve ser uma vida de tal modo que os gentios, quer dizer, aqueles que não conhecem a Deus, olhando para nosso procedimento, para a nossa maneira de viver, eles também possam glorificar a Deus e não ter nada de mal a dizer a nosso respeito. E aqui, então, a partir do texto que nós lemos hoje, o apóstolo Pedro, ele começa a citar alguns exemplos do que significa isso, do que significa ser um bom exemplo, ter um bom comportamento diante do mundo. Então, se os irmãos observarem aí nas suas Bíblias, verão que dos versículos 13 ao 17, aqui do capítulo 2, Pedro está falando a respeito da nossa vida exemplar diante daqueles que são as autoridades governamentais, diante do governo, como é que nós devemos nos comportar como cidadãos para sermos bons exemplos. Depois, ainda neste capítulo, os versículos 18 até o 20, ele fala sobre a nossa vida no trabalho, a maneira como nós devemos nos comportar para ser exemplo também lá no trabalho. Depois, no capítulo 3, o apóstolo Pedro, ele começa a falar a respeito da vida exemplar na família. E depois, a partir do versículo de número 11 do capítulo de número 3, ou melhor, a partir do versículo 13 do capítulo de número 3, até o final do seu livro, ele fala sobre a nossa vida, o nosso relacionamento uns com os outros, como igreja, como povo do Senhor. Agora, nesses textos todos que eu acabei de citar, se os irmãos observarem, verão que há um mandamento dentro dessa questão de nos comportarmos como exemplo, que se repete. Veja, no versículo de número 13, do capítulo 2, ele diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana. Depois, no capítulo de número 2 ainda, versículo de número 18, ele diz assim: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Depois, no capítulo 3, versículo 1, aparece novamente essa palavra: mulheres, sede vós igualmente submissas. E finalmente, eu gostaria de citar também, lá no capítulo de número 5, versículo de número 5, quando ele está, depois de tudo o que ele falou, fechando o assunto, ele se dirige especialmente aos jovens crentes, dizendo assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. A palavra em comum que a gente vê aqui, em todos esses textos, qual que é mesmo? Submissão. O tempo todo, o apóstolo Pedro nos diz que uma vida exemplar
será uma vida de submissão evangélica. E é sobre isso, meus irmãos, que eu gostaria de meditar com vocês nesta noite, considerando aqui os versículos 13 a 25, o texto que nós lemos. Depois continuaremos em 1 de Pedro, a partir do capítulo 3, mas eu gostaria de tomar esse texto aqui como um exemplo, ou melhor, para tomarmos uma definição do que significa essa submissão em todas as áreas da nossa vida, da qual o apóstolo Pedro está falando, e que eu chamo então de submissão evangélica, porque é uma submissão nos ensinada pelo Evangelho. Então a primeira coisa que eu gostaria de dizer é isto, é que submissão, como um modo de vida exemplar, é um dever de todos nós. É um dever que a palavra de Deus dá a todos nós como crentes em Jesus Cristo. Outra maneira de colocar, é um mandamento dado pelo Evangelho da nossa salvação. Agora, quando nós vamos falar da palavra submissão, nós precisamos dizer que no mundo em que nós vivemos, precisamos ser bem claros naquilo que estamos falando. Para dizer a verdade, nós precisamos assim ser não somente claros, mas cautelosos também. E isso por causa de, basicamente, duas razões. A primeira é porque a nossa natureza decaída não ama o conceito de submissão. Nós não gostamos do conceito de submissão. Ao contrário, vocês se lembram que os nossos primeiros pais, lá no Jardim do Éden, quando eles foram enganados por Satanás, eles foram seduzidos justamente nessa questão. Satanás vem aos nossos primeiros pais e diz assim: é assim que Deus falou? Olha, a gente não pode confiar no que Deus está falando, não é realmente isto. E induziu eles a se rebelarem contra Deus, porque ele disse assim: olha, o que Deus quer é que vocês continuem sempre dependendo dele. Ele não quer que vocês tenham autonomia. Ele sabe que no dia em que vocês comerem do fruto proibido, vocês serão semelhantes a ele. Vocês então terão discernimento por si mesmos daquilo que é certo e do que é errado. Então Deus não quer isso. Deus não quer isso para vocês. A Eva, olhando para aquela árvore, diz a Escritura Sagrada, vendo que era uma árvore agradável aos olhos, desejável para se dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Em outras palavras, ela foi seduzida, foi enganada por Satanás. E esse princípio, meus irmãos, de rebelião contra Deus, contra aquilo que Deus ordena, desde então se instalou no coração humano. Até hoje, Satanás, ele tenta nos fazer o tempo todo crer que nós somos o capitão da nossa própria alma. Ou como a gente diria nos dias de hoje, eu sou dono do meu próprio nariz. Eu faço aquilo que eu quero. Então, uma das maneiras como nós precisamos ser cautelosos é reparando bem naquilo que Deus nos fala, porque Satanás, ele gosta de incutir em nós um espírito de rebelião. Então vocês já notaram como muitas vezes a palavra submissão nesse mundo, só de você falar a palavra submissão, ela já tem uma denotação negativa, como as pessoas não gostam, como os muitos movimentos por aí dizem que cada um de nós tem que ser independente. Essa é uma razão pela qual nós precisamos prestar bastante atenção. Mas também nós precisamos prestar bastante atenção por causa do inverso do que significa submissão. Eu vou procurar explicar melhor para os irmãos. Se por um lado algumas pessoas se rebelam totalmente contra o conceito de submissão, existem outras pessoas, aqueles que se encontram no lugar de autoridade, que têm um coração mau, e aí usam esse conceito de maneira, eu não vou dizer inapropriado, completamente errado. Isto é, existem pessoas más que utilizam-se deste conceito para subjugarem as outras, para oprimirem as outras. Então, por exemplo,
Olha, diz o marido ímpio para sua esposa, a Bíblia diz que você tem que me obedecer. Tem um irmão que eu conheço que gosta de brincar, né, com a esposa dele, dizendo assim, submissa, submissa. Eu sei quem é que manda na casa dele, eu sei que é Jesus, então eu sei que é brincadeira, não é? Mas existem pessoas que são realmente más, e que por causa então de uma autoridade que a Bíblia diz que eles têm na família, usam e abusam da sua autoridade. Constrangem a consciência de suas esposas a fazerem aquilo que não deveriam fazer, impõem sobre os demais a sua autoridade de modo ilegítimo. Olha, diz aquele pai de coração maligno, eu sou seu pai, você tem que me honrar, você tem que me obedecer, e grita, e manda, e desmanda, e humilha os filhos, como se isso fosse da parte de Deus, como se isso fosse vontade de Deus. Olha aqui, diz o pastor, o falso pastor de coração maligno, que olha para a igreja e diz assim, eu sou ungido do Senhor, se você me contrariar, a mão de Deus vai pesar na tua vida, você está perdido, como se isso também fosse uma expressão legítima da vontade de Deus. E a gente pode dizer, meus irmãos, que assim, o mundo que não conhece o Senhor está dividido entre esses dois extremos. Quando lhe convém, eles dizem, cada um é livre. Quando lhe convém, eles dizem assim, vocês têm que me obedecer. Por que essa contradição? Porque Satanás, ele vai assim, ele vai pelos extremos. Ele não quer andar pelo caminho da palavra de Deus. Então nós precisamos tomar bastante cuidado com esse conceito, para que não sejamos enganados por Satanás. As duas coisas são verdadeiras. A liberdade individual é importante na vida de cada um, mas ao mesmo tempo, levarmos em consideração aquilo que a palavra de Deus diz a respeito das autoridades que Ele coloca na nossa vida. Então, por amor à palavra de Deus, nós precisamos atentar por esta palavra. Aliás, quando a gente pensa nessa palavra submissão, a gente pode também pensar em muitos outros conceitos na Bíblia que o diabo distorce, não é? Por exemplo, quando nós falamos a respeito da graça de Deus, muitas pessoas pegam essa palavra graça e transformam ela em libertinagem, em licença para viver em pecado, dizendo, nós somos salvos pela graça. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Quando nós falamos a respeito do amor de Deus, as pessoas então distorcem a palavra dizendo assim, Deus é amor, no final todos irão ser salvos. Também não é isso que a Bíblia diz. Satanás, ele tem o hábito de distorcer o que diz a Escritura. Mas então, o que é submissão? O que é submissão evangélica? Para dizer o que é, primeiro eu gostaria de dizer o que não é submissão evangélica. Primeiro, submissão não é obediência cega. E para afirmar isso, eu estou querendo dizer que para entendermos o conceito de submissão, nós temos que entender a Bíblia como um todo. Como é que diz a nossa primeira regrinha de interpretação da Bíblia? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então eu não posso isolar um texto da Escritura Sagrada. Eu tenho que ver tudo o que a Bíblia ensina. Tudo é impossível, não é? Mas eu tenho que procurar o máximo que eu puder a respeito do que a Bíblia ensina sobre certo assunto. E a primeira coisa que eu queria dizer então, é que obedecer, ou submissão, não é obedecer cegamente, porque alguém colocado numa posição de autoridade está nos falando algo. O próprio apóstolo Pedro mostra para nós o que ele quer dizer com essa palavra. Por favor, abra lá a sua Bíblia, agora em Atos, capítulo de número 4, nós vamos ler dos versículos 18 ao 20. Atos capítulo 4, versículos 18 ao 20, está falando a respeito de dois apóstolos que estavam diante do Sinédrio, as autoridades de Jerusalém. E então, o que o Sinédrio havia feito? Eles, depois que Pedro e João, em nome de Jesus, haviam realizado um milagre de cura, o Sinédrio convoca eles dois e os proíbe de falar de Jesus. Então veja o que está escrito. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus.
Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de vós ouvir-vos antes a vós, outros, do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então veja, aqui Pedro e João estão diante das autoridades em Jerusalém. Só que as autoridades estão dizendo o seguinte: olha, vocês não podem falar do nome de Jesus. E aí eles respondem: julguem vocês mesmos. O que é mais importante? O que está certo? Obedecer aos homens ou obedecer a Deus? O que o apóstolo Pedro, o que os apóstolos Pedro e João estão nos ensinando aqui, entre outras coisas, é que, embora nós devamos ouvir aqueles que estão como autoridade sobre nós, tem uma autoridade maior. E essa autoridade é Deus. Em Romanos capítulo 13, versículos 1 a 8, e o apóstolo Pedro concorda naturalmente com o apóstolo Paulo, está escrito que toda a autoridade procede de Deus, que toda a autoridade foi por ele instituída, e que toda autoridade é um instrumento de Deus para castigar os perversos e para honrar os justos. Ou como diria o Senhor Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A Bíblia diz que, como crentes, nós devemos ser submissos às autoridades, devemos ser honestos diante das autoridades, honrá-las, pagar nossos impostos, repetindo o que disse Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia tem que nos lembrar, e a Bíblia nos lembra, que, embora a autoridade seja um representante de Deus, a autoridade não é Deus. Somente Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. A autoridade, ou melhor, submissão à autoridade, também não significa ser, me perdoem a expressão, ser um lambe-botas, uma pessoa subserviente. Lembra daquele programa humorístico que não é do tempo dos mais jovens, mas tinha um personagem que falava assim: professor, se o senhor espirrar, saúde. Quando o professor nem tinha espirrado ainda. Não é isso que significa honrar a autoridade. Não é isso que significa ser submisso. Porque aqueles que estão em autoridade não podem ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Por exemplo, quando nós lemos as Escrituras Sagradas, aquelas mulheres, aquelas parteiras hebreias, aquelas mulheres que temeram a Deus, elas não obedeceram ao faraó quando ele disse que as crianças, os meninos israelitas recém-nascidos, deveriam ser mortos. Os faraós, os césares, os reis gregos e todos os reis, de modo geral, dos tempos antigos, eles queriam ser adorados como divindades. Mas através de todos os tempos, os crentes preferiram morrer do que reconhecer outro rei, a não ser o Senhor Jesus Cristo, a não ser o Deus dos deuses, o Rei dos soberanos da terra. Então, alguns ou muitos crentes, através dos tempos da Bíblia Sagrada e posteriormente à Bíblia, preferiram ser jogados na fogueira. Outros preferiram passar fome. Outros foram atirados a leões. Outros morreram ao fio da espada, como diz a carta aos Hebreus, mas não obedeceram cegamente quando alguém se opunha à verdade revelada de Deus. Lembra-se quando o rei dos medos e dos persas disse que durante um mês ninguém podia orar e não fazer nenhum outro pedido a qualquer outra pessoa que não fosse ele? Daniel se levantava 3 vezes por dia e ia orar, se isolava dos demais e ia orar. Ele não entendia que com isso ele estava desobedecendo a autoridade de Deus. Os alemães, durante os anos 30 e 40, que simplesmente se recusaram a obedecer às ordens do Partido Nacional Socialista, e que livraram a vida de muitos judeus da morte certa. Tem um pastor famoso chamado Dietrich Bonhoeffer, que foi enforcado 3 dias antes da guerra terminar, porque ele se recusou a obedecer Hitler. Essas pessoas estavam pecando?
obediência, ou melhor, submissão, não é obediência cega. Quando uma autoridade se volta contra a palavra de Deus, quando ela nos ensina algo contrário àquilo que nós sabemos ser pecado, mesmo que as leis do nosso país permitam ou ordenem, nós não somos obrigados a obedecer. Não somos obrigados a nos submeter, pois são coisas que desonram o nome de Jesus Cristo. São coisas que, desonrando o nome de Jesus Cristo, nos tornam menos semelhantes a Jesus e mais parecidos com o diabo. Bendita ou feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas, irmãos, e a nação cujo Deus não é o Senhor? Qual vai ser o fruto disso? Lembram-se de Sodoma e Gomorra? Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Foi por causa do pecado institucionalizado. Foi porque as pessoas viviam cada uma segundo aquilo que achavam melhor, porque a violência crassava nas ruas, porque a imoralidade era o modo de vida daquelas pessoas. Deus, e não se engane, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. Está escrito no livro de Judas, que nós vamos estudar semana que vem, que assim como Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa dos seus pecados, Deus continua no seu trono para julgar os ímpios. Então, nós não estamos falando de simplesmente obedecer cegamente. Nós temos uma autoridade maior, e essa autoridade é a Bíblia. E você sabe onde eu quero chegar com isso. Irmãos, oremos para que o nosso país não institucionalize o pecado. Não institucionalize aquilo que ofende a Deus, aquilo que provoca a ira de Deus. Nós temos que ser exemplo para o mundo, e o nosso exemplo começa pela obediência à Escritura Sagrada. Mas então, o que é submissão? Falando de um ponto de vista positivo, o que é a submissão que a Bíblia diz? É reconhecer aqueles que estão em autoridade por causa da nossa consciência para com Deus. Porque Deus é autoridade na nossa vida, então nós reconhecemos as autoridades humanas também. E isso significa que nós devemos, como cristãos, buscar preservar a ordem social. O crente não é chamado para fazer quebradeira. O crente não é chamado para fazer uma bagunça social. Não, ao contrário. Ele é convidado, ou melhor, ele é ensinado na Escritura Sagrada a agir responsavelmente, entendendo que o mundo precisa de ordem, que o mundo precisa, tal como foi criado por Deus, ser governado. Então, à luz do que eu disse anteriormente, significa que em todas as coisas que não são contrárias à palavra de Deus, mesmo que nós não concordemos, nós devemos obedecer, devemos ser submissos. Qualquer coisa que não implique em desobediência à palavra de Deus, mesmo que eu tivesse um ponto de vista ao contrário, eu preciso honrar aqueles que estão em autoridade. Significa que eu devo dar para com aqueles que estão em autoridade o devido respeito, inclusive quando as autoridades não estão sendo justas. Veja o versículo 17 aqui: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Você se lembra quem era o rei nos tempos em que Pedro escreveu isto? Lembra, Luiz? Quem era? Ajudem o Luiz. O Luiz não lembra porque já faz muito tempo. Nero era o imperador romano. O mesmo Nero que algum tempo depois fez com que Pedro e Paulo, que escreveram honrem as autoridades, mandaram que eles fossem executados. Mas Pedro não está dizendo aqui que nós devemos obedecer às autoridades porque nós gostamos das autoridades. É por causa do nosso comportamento diante de Deus. Então ele diz: temei a Deus, honrai o rei, respeite o rei. Eu gostaria de ler um texto paralelo com os irmãos, é o texto do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 13, versículo 7. Vamos ver ali, desde o versículo 1, ele está falando a respeito deste assunto, não é? E
Quando chega no versículo 7, ele diz como deve ser o nosso comportamento como cristãos diante das autoridades. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. A quem respeito? Respeito. A quem honra? Honra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é desses mandamentos aqui o que você mais gostaria de não precisar obedecer? Quem aqui gosta de pagar imposto? Mas sonegar imposto é crime. Não é só crime, é pecado. Nós temos certos deveres para com as autoridades no nosso país. E devemos honrá-las, devemos sustentá-las, devemos mantê-las. Mesmo que a gente não goste muito de como as coisas estão. Por quê? Porque toda autoridade é instituída por Deus. Agora, o que mais significa honrar a autoridade? Vamos para Atos, capítulo de número 23, versículos 1 a 5. Atos 23, de 1 a 5. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Você percebe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está citando Êxodo capítulo 22, versículo 28, onde está escrito: não falarás mal de um príncipe do teu povo. E ele coloca em grego isso e ele diz: está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Irmãos, eu tenho comigo que isso é uma coisa muito grave, pela maneira como muitos cristãos estão vivendo nos dias de hoje. Em vez de serem pessoas que ajudam a manter a ordem social, estão fazendo o contrário. É um desrespeito enorme para com as autoridades. É um burlar das leis, muitas vezes. Ah, mas está errado, eu não concordo. Tá bom, você pode não concordar. Você pode achar que poderia ser feito de outra maneira. Mas onde está escrito que por causa disso, você pode desonrar, você pode desrespeitar, você pode chamar disso ou daquilo, falar uma coisa ou outra, se comportar de modo subversivo? Então nós precisamos estar atentos. Como está sendo o nosso testemunho diante do mundo? Este é o significado da palavra submissão. Não é obedecer cegamente, mas ao mesmo tempo não significa que você, como cidadão, pode ser uma pessoa rebelde, alvoraçadora, desorganizadora e coisas semelhantes. Por que nós precisamos ser submissos? O que diz a palavra de Deus? Aqui nesse texto, o apóstolo Pedro, ele vai dizer para nós, pelo menos, 4 porquês ou paraquês nós devemos nos comportar de modo evangelicamente submisso. Versículo 15, versículo 19, versículo 21, versículo 25. Veja o que Pedro diz. Primeiramente, para que o mundo não tenha fundamentos reais de que nos acusar. Veja o versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. A gente pode olhar nessa primeira frase, meus irmãos, porque assim é a vontade de Deus, como resumo de tudo aquilo que Pedro vai dizer em seguida. Ele diz assim: olha, sejam submissos porque essa é a vontade de Deus, e para nós nos bastaria. Agora ele passa a explicar por que isso é a vontade de Deus. Primeiramente, no versículo 15 aqui, ele diz assim: para que pela prática do bem, vocês façam com que os ignorantes e insensatos não tenham o que falar contra vocês. Aqui Pedro, ele continua um assunto que ele já havia falado
na última vez que nós estudamos aqui, nos versículos 11 e 12. Vamos reler o versículo 12 só para recordar? Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam mal contra vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. Então veja, ele diz assim, olha, pessoas más, pessoas insensatas, ignorantes, vão falar mal de vocês e falam mal de vocês. Não justifiquem esse falar mal. Antes, tenham uma vida exemplar diante dos outros, para que eles fiquem imudecidos quando eles estiverem querendo acusar vocês. Irmãos, através de toda a história da igreja, posterior ao Novo Testamento e até os dias de hoje, pessoas falam mal a respeito dos crentes. Algumas pessoas falam por ignorância, outras falam por maldade. O apóstolo Pedro diz assim, olha, ninguém fale por ter razão contra vocês. Mas o que as pessoas falam? Assim também foi nos dias de Jesus Cristo. João Batista não comia nem bebia, e diziam que ele tinha demônio. Jesus comia e bebia, e diziam que ele era um beberrão, não é? Então o mundo sempre irá falar mal. Mas o ponto que diz o apóstolo Pedro é que o mundo, quando estiver falando, não tem a razão para isso. Então não demorou muito tempo, depois que essa carta foi escrita, Nero, o imperador de Roma, alguns dizem que ele colocou fogo em Roma, outros dizem que foi um acidente. Nero colocou a culpa nos cristãos. Os cristãos foram acusados também de canibalismo. Em Atos capítulo 17, quando o apóstolo Paulo, Atos capítulo 16, aliás, quando o apóstolo Paulo está na cidade de Filipos, Paulo e Silas são acusados de, sendo judeus, propagar costumes que os romanos não podiam tolerar e não podiam praticar. Em Atos capítulo 17, quando o apóstolo Paulo está na cidade de Tessalônica, os tessalonicenses dizem assim, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram aqui também. Em Atos capítulo 19, eles são acusados, os crentes são acusados de serem sacrílegos, porque eles não adoravam a deusa Diana. E meus irmãos, qual dessas acusações aqui era uma justificativa digna para os crentes serem perseguidos? Mas como eu estava dizendo para vocês, através dos anos, e não demorou muito, depois disso aqui, dessa carta aqui, os crentes foram acusados de incendiar a cidade de Roma, foram acusados de canibalismo, foram acusados de incesto, foram acusados de não honrarem os deuses, de não obedecerem às autoridades, porque eles não queimavam incenso para César, porque o Império Romano obrigava as pessoas a dizerem César é o Senhor. E o que os crentes diziam? Cristo é o Senhor. Quer dizer, os crentes nunca deram motivos como cristãos, mas o tempo todo foram perseguidos. Um historiador chamado Tácito, daquela época, escreveu assim, que Nero, ele tratou os cristãos com refinada crueldade, não tanto por causa do incêndio da cidade, mas por causa do ódio que os cristãos tinham contra a humanidade e pelas suas abominações. Era disso que os crentes eram acusados. Será que deveria ser diferente em outras épocas? Agora, qual a orientação que Deus nos dá diante das acusações? Vai para o YouTube, vai para o Facebook e começa a falar mal dos outros? Ele diz, pratiquem o bem, sejam bons cidadãos, sejam submissos, paguem seus impostos, honrem as autoridades, não deem motivo para que falem mal contra vocês. Então esse é o primeiro aspecto, meus irmãos. Nós estamos num mundo que é injusto, não tem jeito. O mundo é injusto, mas não é porque o mundo é injusto que nós vamos nos portar da mesma maneira. Ao contrário, nós precisamos ser cidadãos exemplares. Em seguida,
E aí, quando eu digo exemplares, é exemplares diante do governo, é diante do trabalho, é diante da família, é na igreja, é em qualquer lugar. Nós precisamos ter uma vida diferente, superior, porque nós não somos daqui. A nossa pátria está no céu. E aqui nós estamos representando quem? Nós somos embaixadores em nome de quem? Segundo, devemos então ser submissos por causa da nossa posição diante de Deus. Pedro usa aqui várias expressões para destacar que o nosso compromisso maior é com Deus. Ele diz assim no versículo 16, que nós somos homens livres. Mas uma vez que nós somos homens livres, não vamos usar a nossa liberdade como pretexto para praticar o que é mal, como pretexto de malícia. No versículo 17 ele acrescenta, temei a Deus. E no versículo de número 19, ele diz que se nós havemos de ser maltratados, que seja por causa da nossa consciência diante de Deus, e não por sermos malfeitores. Então é por causa de Deus, é em Deus que nós devemos estar pensando em todo o tempo. Terceiro, devemos ser submissos a partir do versículo 23, porque nós somos chamados para neste mundo seguir o exemplo de Jesus. Veja o versículo 21, até o 23. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Com quem Jesus foi desonesto, irmãos? Que pecado Jesus cometeu? Alguma vez ele enganou alguém? Falou uma mentira? Alguma vez Jesus falou alguma palavra chula? Algum palavrão? Alguém ele maltratou? Ao contrário, Jesus é a pessoa mais gentil, mansa, humilde, educada, corajosa, sincera, que já pisou nesse planeta. E como é que ele foi tratado? Diz a Bíblia que ele foi o mais desprezado de todos os homens, o mais odiado, o mais rejeitado. Não que Jesus fosse impotente, meus irmãos, porque Jesus é aquele que tem toda a autoridade nos céus e da terra. É aquele que diz chuva, para, e a chuva para. É aquele que diz Satanás, sai, Satanás obedece. É aquele que manda nos céus e na terra, e que se ele quisesse, ele poderia assim dizer, Pai, manda-me 2 ou 12 legiões de anjos para me socorrerem, e os anjos viriam na hora. Mas Jesus estava se entregando por nós. Jesus estava levando os nossos pecados. E ele diz aqui, olhem para o exemplo de Jesus. Jesus nunca revidou contra ninguém. Ao contrário, ele simplesmente se colocou nas mãos de Deus. Senhor, o Senhor vê o que está acontecendo. Colocou-se nas mãos do Senhor. E então ele diz, faça a mesma coisa. Veja o final do versículo 23. Quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando ameaçado, não ameaçava. Simplesmente entregava-se nas mãos daquele que julga retamente. Irmãos, nós não fomos chamados apenas para ser livres do poder do pecado, da morte, do mundo. Nós também fomos chamados, aliás, a Bíblia diz predestinados, para sermos conformes à imagem de Jesus. A nossa vida tem que ser melhor, tem que ser um exemplo. Por último, devemos ser submissos, porque este mesmo Jesus, que Pedro aqui diz ser um exemplo para nós, é o mesmo Jesus que também está cuidando de nós. Veja o versículo 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Como é preciosa essa expressão, pastor da vossa alma. Jesus está nos conduzindo.
está nos apacentando, está cuidando da nossa alma, está supervisionando a nossa vida, diz o apóstolo Pedro. Vocês não são ovelhas desgarradas, vocês são ovelhas convertidas, vocês têm um pastor a quem vocês estão seguindo, vocês não estão sem proteção. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, e por causa disso eu não preciso temer. A tua vara e o teu cajado me consolam. Senhor, tu és o meu pastor. Olha, e então, o que Pedro está dizendo, confie nele para o perdão dos seus pecados, pois ele morreu por você. Confie nele como seu exemplo, porque não tem vida mais bonita do que a vida de Jesus. Confie nele protegendo você, guiando você, porque ele é o teu pastor, o teu bispo. Confie em Jesus e viva uma vida exemplar, porque você é nação santa, sacerdócio real. Você está aqui para mostrar para esse mundo o poder de Deus. Eu gostaria, meus irmãos, de citar uma ilustração deste princípio de obediência, mas de uma obediência evangélica. Eu quero começar falando de um homem que estava numa posição de autoridade, um homem crente. E esse homem, ele estava precisando dar um conselho para a filha dele, um conselho difícil. Difícil porque a sua filha não estava contrariando um mandamento da Bíblia Sagrada. Ela não estava nesse sentido fazendo nada errado. Mas a maneira como ele estava olhando como pai, ele percebia que ela estava andando um caminho que não era sábio, que não era o melhor para ela. E ele tinha temor de Deus no coração. Hoje cedo eu falei a respeito dessa, e falei um pouquinho agora, pouco a respeito disso, dessa coisa pavorosa, que é quando alguém se acha no direito de controlar a consciência dos outros, não é? E esse homem, ele não queria controlar a sua filha desse jeito. Não, embora seja autoridade de Deus, ele dizia não, ela precisa tomar uma decisão diante de Deus. Então ele orou bastante e foi conversar com ela, depois de orar. E ele disse mais ou menos assim: filha, eu não tenho como pegar a Bíblia e dizer para você, olha, isso daqui está errado. Mas eu quero que você pense, e que você considere essas coisas, que você use o bom senso. E depois, então, você tome a sua decisão. Se você tomar uma decisão diferente do que eu acho, vou continuar sendo seu pai. Mas eu tenho o dever de falar para você, como pai, e como pai, você precisa, como filha, você precisa levar isso em consideração para buscar a vontade de Deus. Aquela moça, foi difícil para ela, mas ela ouviu o conselho do pai. Tempos depois eles estavam conversando, rindo sobre o assunto, e ela disse mais ou menos assim: pai, ainda bem que eu te escutei, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Como foi bom aquela menina ter ouvido o pai dela, porque ela disse, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, se eu tivesse continuado, não ia ser bom para mim. O que eu quero com isso ilustrar, meus irmãos, é que Deus colocou autoridade na vida de cada um de nós. E naquilo que não contraria a Escritura, nós precisamos estar nos submetendo. E na medida em que nós nos submetemos, nós damos testemunho diante do mundo. Pois bem, meus irmãos, então eu gostaria de tirar algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, tenha discernimento bíblico. Confira tudo o que está sendo feito à luz da palavra de Deus. Nós não devemos nos submeter cegamente, servilmente, não devemos ser aduladores, mas nós precisamos ser conscientes de que a nossa vida nesse mundo influencia o mundo, ou para o mal, ou para o bem. Se vivermos exemplares, influenciamos para o bem. Se vivermos nossas vidas como se a Bíblia não fizesse diferença em nós, a influência é maligna. Então, tenhamos discernimento bíblico. Nós não podemos ser
cidadãos irresponsáveis. Não podemos ser gente briguenta, desrespeitosa. Assim a gente não estaria honrando o Evangelho de Jesus. Também não devemos nos submeter cheios de autocomiseração. Sabe o que quer dizer isso, não é? É alguém dizer mais ou menos assim: ai, como eu sofro, ai, como eu sofro. Quem sofreu mais do que Jesus? E alguma vez você vê ele com dó de si mesmo? Ai, como eu sofro. Ao contrário, Jesus, mesmo sofrendo, obedeceu à vontade do Pai Celestial. Ele não ficava se lamentando por sofrer tanto. E se tem uma coisa, meus irmãos, que é um mau testemunho, é o crente dizer que ele não é feliz. Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar rindo à toa, mas a vida de um crente infeliz, como é que se chamava antigamente? É um tristemunho e não testemunho. Então não seja uma pessoa cheia de autocomiseração, mas seja uma pessoa que tem discernimento bíblico. Irmãos, quando querem que desobedeçamos a Bíblia, não obedeçamos. Mas quando não é desobediência, sejamos pessoas exemplares, como cidadãos, como trabalhadores, como filhos, como pais, como membros da igreja. Saibamos que estamos seguindo o exemplo de Jesus. Saibamos que estamos seguindo o exemplo daquele que tem a vida mais bonita, viveu a vida mais bonita desse mundo, embora fosse tão menosprezado. Terceiro, se você, mesmo sendo um cidadão exemplar, estiver sendo difamado, caluniado, maltratado, mal visto, porque você tem uma consciência diante de Deus, e se você é contrário às coisas erradas que acontecem, como diz aqui o apóstolo Pedro, saiba que isso agrada a Deus, que Deus se compraz na tua vida, que você está tendo a coragem de assumir que você é crente diante de um mundo que odeia o nome de Jesus. Então não desanime. Como é que disse Jesus? No mundo tereis aflições, mas não fique desanimado. Eu venci o mundo, disse Jesus. Entenda que você está em ótima companhia. Eu gostaria de encerrar, irmãos, lendo com vocês Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Vamos ali, Mateus 5, 11 e 12. Palavras do Senhor Jesus. Depois de descrever o tipo de caráter que são os seus seguidores. Ele diz, são mansos, são humildes, choram por seus pecados, têm fome e sede de justiça. E depois dele falar todas as características dos seus seguidores, ele diz assim para eles, bem-aventurados sois quando, versículos 11 e 12, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Veja o que Jesus está dizendo. Estão te perseguindo por minha causa, por causa da minha palavra? Você está em boa companhia. Foi assim com os profetas também. Então exulte, regozije-se, porque grande é o seu galardão no céu. Você, querido irmão, e eu, nós somos forasteiros, nós estamos aqui, mas o grande propósito da nossa vida é dar um bom testemunho das coisas do céu, para que aqueles que não conhecem a Jesus possam também conhecê-lo e glorificar a Deus.